Bem-vindo, André Luiz. Obrigado, obrigado. Finalmente Eita, conseguimos. garoto bom. Ah, meu ator, um dos meus atores preferidos. Não Olha, só isso aí pela, já não só ganhei meu pelo dia já. talento. Não é só pelo talento, não. É pela pessoa que você é. Pessoa Obrigado. extremamente gentil, uma criação espetacular. Seus pais estão de parabéns, sua família está de parabéns. E talento, né? A gente já vê, né? Que o garoto tá mandando super, super, hiper bem. Dois filmes, acabou agora de fazer? Dois filmes. Então, peraí que eu fiquei um pouco. Entrou um cisco aqui no meu olho, porque quando fala de família, de criação, aí às vezes dá um negócio que não é mais nada demais. Entra o cisco, Vamos. né? Sem querer, entra o cisco no olho. Dois filmes. Hum, é, Eu costumo dizer que na minha vida as coisas acontecem muito rápido, assim. hum, Foi assim desde a minha volta, graças a Deus, com 18 anos. Hoje eu tô com 26. Fiquei dos 13 aos 18 meio que parado, e desde os 18, graças a Deus, as coisas vêm acontecendo cada vez mais. E eu costumo falar muito isso, porque a nossa profissão, o grande prazer da nossa profissão é também estar no desconforto de não saber o que pode acontecer. E na nossa classe tem uma coisa que as pessoas procuram muito antes de terminar o trabalho, já o que vai fazer e uma cobrança para você ter a certeza. E eu sempre falo, cara, eu não sei o que eu vou fazer. Eu estou curtindo esse trabalho. Quando acabar, eu brinco, eu estou curtindo esse trabalho. Quando acabar, aí eu me desespero. Por enquanto, eu estou nesse trabalho, eu não vou me desesperar. E tem sido assim. Esse ano era um ano que eu estava focado em acabar Cara e Coragem, que a gente acabou meio que nessa virada e tal. Aham. E eu não tinha muita. Tinha várias propostas, várias perspectivas, mas não tinha nada certo ainda. E aí surgiram, pelo convite do Matheus Souza primeiro, depois pelo convite do Bruno Barreto, que são os dois diretores, o do Tá Escrito e do Traição. O Matheus Souza já queria que eu fizesse esse filme antes, porque era para ter sido rodado antes, só que eu estava no Uhum. meio da novela, então não daria para eu fazer. Eu conversei com ele, agradeci o convite, ficamos super felizes, tanto eu quanto a Lari, principalmente por ter sido uma vontade do diretor de ter nós dois, mas eu falei que não dava e tal, e aí acabou por coisas da vida que deu certo. Adiaram um pouco o filme e aí eu consegui, e aí foi maravilhoso, porque o pessoal da Paris Filmes são incríveis, a produtora, a galera toda deu um suporte super incrível. Poder fazer mais um personagem completamente diferente do que eu e a Lara a gente fez lá em Modo Avião, anos depois, agora já noivos, mas com personalidades completamente diferentes, e que na Uhum. verdade eles não são namorados, eles se tornam logo no início do filme já ex-namorados. Então, como é que Uhum. isso acontece na cabeça de cada um foi incrível. E aí, logo depois que acabou esse filme, eu iria já para Curitiba, porque a Lari iria fazer. Eu, na teoria, não iria fazer esse filme, está escrito. Era um desejo do Bruno, mas por alguns acontecimentos, acabou que ele teve que abrir mão do desejo dele de me ter como ator para fazer o Gabriel. E eu super entendi. E, como eu falei, eu acho que a vida, as coisas acontecem como tem que acontecer. E aí Ah. eu fui para Curitiba para acompanhar a Lari como noivo, para não deixar ela sozinha, para na verdade ser o dono de casa mesmo, que a gente se mudou um pouco para lá. Falei, amor, então Aham. eu vou, vamos levar nossos filhos, que são os nossos cachorros, e eu, pô, cuido da casa, faço almoço, faço jantar para você poder chegar em casa e Que poder legal. ter energia e tal. E Ah. fui. Quando o Bruno descobriu que eu estava lá, ele falou, André, conversei com a Lari, soube que você está aqui, preciso que você venha, você topa fazer o filme? Eu falei, Bruno, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou aqui em Curitiba como noivo apenas, não como ator. Eu estou Uhum. preparando uma peça que eu vou estrear em julho, que eu estou preparando online porque eu vim para cá. Então, assim, não sei. Deixa eu ler o texto para eu saber se eu faço ou se eu não faço. Eu li o texto, achei o personagem maravilhoso, a história maravilhosa do Traição entre Amigas. E eu falei, Bruno, vamos embora. Eu vou pegar aqui em cima da hora. A gente tem uma semana e meia, duas para poder ensaiar, eu estudar o Que personagem e isso? a gravar. Mas vamos embora, tô dentro, topo. Eu já adoro o desafio, né? Falei, vamos embora. Uhum. E assim foi. Ele ficou super feliz. Eu fiquei mais feliz ainda de poder ter feito um filme tão incrível,
E diferente de outros filmes e de outros trabalhos que eu fiz, esse foi o filme e foi o trabalho com maior densidade, com maior peso que eu fiz. Não faço ideia de quem seja a Penélope, que é a personagem da Larissa. Aham, Então, isso é aham, maravilhoso para o público, porque viu a gente em modo avião, vai ver a gente aham, estar escrito e vai com a expectativa de ver a gente junto de alguma forma em aham. amigos e não vão ver. Vão ver a gente contracenando simultaneamente, cada um com a sua história, mas não Que verão a gente legal. juntos, o que é Aham, ótimo, porque aham, mostra como a gente também, cada dia mais, tem se apoiado e tem uhum. amadurecido individualmente, o que é mais importante, porque além de sermos casais e termos a Exatamente. mesma É. profissão, somos pessoas individuais e que nos apoiamos nas nossas escolhas. Que bom que as nossas escolhas estão se convergindo e estão cada vez mais dando certo para a gente seguir nosso caminho individual e como casal também. Então, eu estou muito grato com a vida, com tudo que tem acontecido. André, eu também acho assim. Você sabe que eu torço muito por você, sempre torci, sempre te mandei DM dizendo que Nos queria. encontramos em pré-estreias e falamos: e André, e aí, vai sair ou não Exatamente. vai sair? Vai sair! E aquele texto da Cláudia Souto espetacular, né, que você fez, eu senti que ali, exatamente ali, André, houve uma mudança em você, alguma coisa interior no texto da minha querida Cláudia Souto, que eu sou apaixonado pelos textos dela, sou apaixonado pelo que ela faz. Eu ainda vou fazer, eu tenho que entrevistá-la aí um dia. Vou cantar uma letra para ela, deixa comigo. Ela é um amorzinho, segue a Eu amo, gente, Cláudio, eu amo, eu amo. é um amor. Então, eu vi que não sei se é mais denso, eu não sei se você ficou, esse personagem deu uma crescida no André, sei lá. Você sentiu isso ou não? Eu estou viajando. Eu acho que. Não, Hum, eu acho que a construção e as escolhas que eu vim fazendo na minha carreira desde a aham, minha volta depois aham. de ter deixado aquele ator mirim e voltado já com 18 Né? anos, Uhum. eu sempre procurei aos poucos ir amadurecendo, porque eu não podia sair de trabalhos como ator mirim e já fazer, por exemplo, um Traição entre Amigas, porque ia ser um É, choque para o público, e o público não ia acompanhar essa trajetória e não ia sim, entender esse processo. Então eu fui procurando aos poucos amadurecer os personagens, inclusive as minhas escolhas para os projetos. Então, quando eu topei fazer Cara e Coragem, quando eu estava terminando de trabalhar, estava fazendo a série temporada de verão na Netflix, a Nath me uhum. ligou, contou a história, pediu para eu fazer um teste. Eu falei, Nath, eu estou no meio da gravação, vai ter que ser um dia de manhã, porque esse tal dia eu gravo à tarde. A gente fez um teste online. No dia seguinte, tinha acabado a gravação. Para mim foi muito marcante que tinha Aham. acabado a gravação. A gente estava na praia, todo o elenco conversando, pôr do sol. Natália me liga e fala comigo, Natália Grimper, que é a nossa diretora, me liga e fala que eu estava aprovado e me contou a história por alto. E eu fiquei super emocionado, mas pedi para ler também, justamente por isso. Porque se fosse um personagem que não tivesse, talvez, uma maturidade, não tivesse a força que o Rico teve, Sim, talvez eu abrisse mão de fazer, não por não querer trabalhar com a Nath, porque é uma diretora que está comigo desde Queridos Amigos, que me descobriu uhum. junto com a Denise Saraceni, então eu tenho uma gratidão enorme. Então, sempre que eu puder e sempre que tiver a oportunidade, eu vou querer estar com ela. Aham. Então, é claro que eu sempre quis, mas eu queria entender quem era o Rico para entender quem seria esse personagem, se estaria dentro dessa construção que o André está querendo fazer como artista, como ator, de amadurecer para o público também entender. Então, quando eu vi que era um personagem que estava justamente querendo sair da aba dos pais e querendo ter as coisas próprias, querendo ter. Sim. Não que o Já André enfrenta precise. um draminha familiar ali Exatamente, porque pesadinho. eu, graças a Deus, desde que eu comecei a minha carreira, os meus pais sempre me deixaram muito livre para fazer as minhas escolhas. Então, eu até falei muito isso em todas as entrevistas, Uhum. falar a diferença do André para o Rico. E eu sempre Uhum. falava isso, a diferença é que o Rico tem os pais que, de certa forma, aprisionam o André, porque o Rico, porque Uhum.
é atleta, então ele precisa estar sempre competindo, e os pais do André sempre deixaram ele muito livre. Então, se um dia eu Ele quisesse falar assim, livre, não quero mais exatamente. trabalhar, tá tudo certo. Meus pais, eles sempre foram psicólogos, tinham empresa, têm empresa até hoje. Então, assim, eles já têm a profissão e a carreira deles. Me assessorar e me ajudar sempre foi um plus como pais e como empresários, mas não que eu sustentasse eles na minha vida, entende? Então, Uhum. diferente do Rico, o André Além tinha de não isso. pagar terapia. Isso é Maravilhoso, aí que exatamente. me Ainda tem mata de essa. inveja. Aí que não pagar terapia, cara. Eu fiz 20 anos. Porra. Exatamente, ainda tem essa. E aí, quando veio o Rico, eu vi que era um jovem Uhum. adulto, querendo essa independência, querendo mostrar para os pais a força, e é a grande realidade de muitos jovens, de muitos atletas, de muitas atletas, de muitos atores, de muitas atrizes que crescem sustentando os pais ou que crescem às vezes com os pais juntos e que precisam se libertar para poder reconhecer a vida. E o Rico acontecia isso. Ele era um atleta muito promissor e de uma hora para outra começou a não ver mais sentido naquilo e começou a se apaixonar por ser dublê de cinema, dublê de ação. E aí ele precisou mostrar para os pais a força que ele tinha e o talento que ele tinha, como ele tinha para o esporte, para aquilo. Então eu Hum. acho que o Rico também, como personagem, como persona, ele já trazia essa maturidade, o que foi muito bom para o André, porque também o André, como pessoa, evoluiu junto com o Rico, e principalmente como artista. Eu pude experimentar coisas diferentes. Tive parceiros incríveis, como Paulo Oliveira, maravilhoso, Marcelo Serrado, Paulinho Lessa, Rodrigo Dormia. Fagundes, por aí, o Kaysar, e por aí vai. Pessoas que eu reencontrei, como Guilherme Weber, o Kiko. Então, assim, pessoas realmente incríveis, maravilhosas, que me ajudaram a crescer, que eu brinco que muita gente fala, nossa, André, que maravilhoso, pô, cara, você tem um brilho, meu Deus. E eu sempre falo, eu tive ótimos professores na minha vida. Tarcísio Meira, Osmar Prado, sabe? Então, assim, graças a Deus eu pude ter Fernanda Montenegro. Então, assim, eu pude ter experiências com pessoas, Natália Tiber, Dan Stubach, e por aí. Se eu for ficar falando aqui, experiências que eu pude trocar são incríveis. Então, eu acho que isso também traz uma maturidade pro ser, pro artista e para as Claro. escolhas que a gente vai fazendo durante a nossa profissão. Porque é o que eu falo, a nossa profissão é como outra qualquer, só que mais expostas. Então, na nossa profissão, na profissão de engenheiro, de médico, também tem fases em que a gente vai evoluindo, e que vai crescendo, e que vai fazendo escolhas. E eu estou nessa fase. E essa transição, você fala do ator mirim para o jovem ator, e o jovem ator já é um rapaz maduro, né? Essa transição, como é que se deu? Foi fácil, imperceptível, ou trouxe pequenas dores, sei lá, pequenas dúvidas também. Eu acho que se eu falar para o público que está vendo que foi fácil, eu vou estar mentindo, porque Hum, nunca é o que eu sempre brinco, que é a grande verdade, até uma coisa que os meus pais sempre falam: toda mudança dói, seja ela muito boa ou seja ela ruim. Crescer dói, porque a gente precisa enxergar coisas que a gente não queria enxergar coisas que a gente não conseguia enxergar. Então, a mudança André Pessoa foram dores como todos nós passamos, dores de adolescentes, de adolescência, de escola, de coisas poucas. Mas o André artista, que trabalhou dos 8 aos 13 sem parar, e dos 13 do nada teve um baque e parou, foi difícil, não foi fácil. Mas eu costumo dizer que eu nunca pensei em desistir. Desistir para mim nunca foi uma hipótese. Sempre foi uma motivação para eu buscar ainda mais o que queria fazer eu sair da minha zona de conforto e fazer com que eu conseguisse conquistar as coisas que eu queria conquistar. Então, é focando mais no que eu quero e abrindo mão de outras coisas, é estudando mais o que eu estou procurando e abrindo mão de certas coisas. Então, assim, eu sempre, na minha vida, os meus pais sempre me ensinaram que a gente sempre tem que ter foco.
e sempre tem que escolher o que a gente quer. Então eu escolhi. E mesmo assim, o que é importante falar é que mesmo escolhendo, mesmo com foco, não dá para a gente se acomodar e falar assim, não, então eu estou estudando, tudo vai dar certo. Não, então eu estou focado, estou largando tudo Tudo vai para dar focar só certo. naquilo e vai É. dar certo. Não vai. Pode ser que não dê. Hum. Para isso acontecer, a gente precisa estar preparado. Então, além de eu estar sempre estudando atuação, além de eu estar muito focado e querendo e desejando para o universo poder me ouvir, eu também fui para uma segunda opção na minha vida e que tinha a ver com isso. Que hoje, graças a Deus, a gente conseguiu lá atrás, que eu fui fazer administração, fiz 4 períodos de administração, tranquei porque voltei à novela e porque, mas a administração não tem nada a ver com a atuação. Para mim tinha, porque o meu sonho, junto com a minha irmã, sempre foi abrir uma produtora para poder produzir filmes, produzir curtas, produzir peças, produzir, enfim, ajudar artistas novos que estão começando, apoiar, incentivar, poder contar experiências e dividir e aprender com eles também. E hoje em dia a gente tem essa produtora, que é a LMF Produções Artísticas. Então, o que lá atrás eu escolhi como segunda opção para poder me dar a estrutura e me dar a base para poder administrar a minha produtora, hoje, graças a Deus, além de eu não estar parando de trabalhar, e graças a Deus o universo tem me ouvido e a minha dedicação, o meu estudo, o meu empenho também para que isso continue tá surtindo efeito. Eu hoje também atrelada à minha profissão, eu ainda tenho também a minha produtora, que hoje em dia a grande realidade é que se eu quiser produzir um filme, eu não preciso mais depender de ninguém. Eu posso chegar e produzir o meu filme. Exige uma verba alta? Exige, como É, lógico. coisas da vida. Mas eu É. já tenho essa possibilidade porque a Camille, que é minha irmã, ela é diretora formada. Então, ela está produzindo curtas, ela já dirigiu vários canais, ela já dirigiu produtos na Globo, já esteve no É de Casa, no The Voice. Então, assim, a gente está conseguindo criar uma família de artistas. Tem uma Que noiva, que é a legal, Larissa, gente. tem Que uma irmã, que é a maravilha! Camille. O meu cunhado é produtor musical, que é o Max Fernandes. A gente tem um estúdio tanto de Hum. gravação quanto de som dentro de casa. Então, o Max agora tem procurado artistas que estão querendo se lançar e estão querendo gravar uma música que, às vezes, como por ser caro, não tem oportunidade. Então, ele tem procurado dar essa oportunidade, porque a gente tem um estúdio sensacional, de ponta, de primeira, mesmo que dentro da casa dos meus pais, lá em Niterói, é um estúdio grande, com coisas para poder dublar filme, dublar série. Então, muitos filmes que a gente está gravando, a gente provavelmente vai dublar nessa produtora, na LMF. Então, assim, graças a Deus, uma coisa que começou, e sempre começa assim, Sim. começou como um embriãozinho, como um sonho meu e da Camille, hoje se tornou uma coisa muito grande, tem cada vez mais possibilidades de se tornar coisas maiores. E olha, estou impressionado como tudo convergiu para você e sua família e até cunhado estarem dentro de um bolo desse caldeirão cultural, dessa É, coisa bacana de produzir, de trazer arte para gente. Eu mas a fiquei. vida é assim, desculpa te interromper, Aham. mas é só porque eu gosto muito de deixar isso claro e eu falo que a vida é isso. Quando a gente é o que eu costumo falar muito isso. A gente está plantando morango, não adianta eu esperar que vai nascer uva. Não vai nascer uva, vai nascer morango. Se a gente planta o bem Hum. e não passa por cima de ninguém e tenta fazer com que os nossos sonhos sejam realizados pelo nosso esforço e não pelo esforço do outro, em algum momento pode demorar ou pode ser rápido, em algum momento ele vai surtir efeito. Então, o que eu costumo dizer, plantem o bem sempre para poder colher o bem. Se esforcem, tirem a energia de dentro de você para poder realizar as suas coisas. Não deposita no outro a sua realização. A realização está em você. O outro pode te auxiliar? Pode. Eu, graças a Deus, tenho uma irmã que é diretora, que todo personagem, o menor, o maior, ou que seja já no trabalho ou que seja em teste, eu ligo para minha irmã e falo, Mili, me ajuda a construir esse personagem. E aí acabou que eu tenho agora também um cunhado, músico, que pode me ajudar com a sonoridade, com o tom, com tudo. E aí acabou que eu encontrei a Larissa, que virou minha noiva e que a gente está construindo a nossa família, eu e ela,
que é atriz e é empresária e é o ser humano que ela é, que me ajuda também e estuda o texto comigo. Então, assim, quando lá atrás a gente planta coisas boas, a gente Uhum. vai colher coisas boas. Não vai ser diferente. Pode Não vai. demorar, a gente pode se Exatamente. decepcionar, a gente pode tomar na cabeça, pode acreditar em pessoas Exatamente. que não eram para ser, que não era para se acreditar, mas não está errado a gente acreditar. Quem está errado são eles que Não, quem tá errado fizeram a são gente eles. acreditar. É, ué, a Então gente não assim, faz fazendo a bem. vida é essa. Graças a Deus o Exatamente. universo ouviu e juntou a gente nesse bolo cultural e muitos Uhum. projetos surgirão, isso eu posso garantir. Nossa, é porque você tá numa pilha que eu tô aqui. Eu tô pilhado. Pilhado e feliz, cara, porque você só tá trazendo coisa, notícia boa, só novidade. Que bacana, André. Bacana mesmo. Eu já te falei que eu sou teu fã. E da tua noiva também, que são dois. Assim, o universo uniu. São Uniu, dois fofinhos demais. Vocês dois são fofinhos uniu. demais. Eu fico olhando, Obrigado, fico rindo obrigado. das palhaçadas de vocês. Eu falo assim, eu ainda fico rindo das palhaçadas desses dois aqui. É o dia inteiro, é o que a gente fala. Pensa que as palhaçadas que a gente posta é um por Hum, cento do que a gente vive na vida real. Porque se a gente pois vivesse no é. Big Brother, por exemplo, meu irmão, Aham. como vocês iam rir com a gente? Porque a gente em casa, meu irmão, não existe, juro. A Eu gente é morro de uma rir. comédia. Eu morro de rir, porque são coisas bobas assim que, que distrai. Eu falo, opa, quando passo no meu feed, eu falo, opa, deixa eu ver o que esses dois estão fazendo. Aí eu já entro logo no perfil dos dois para ver qual é a de hoje e coisa. É muito bom O que, é viver que eles estão assim. aprontando, né? Exatamente, exatamente. O que esses dois estão fazendo agora? Mas vamos lá, vamos agora. Ainda tem mais, que a gente nem começou, né? O amor passou por aqui, não é isso? O amor passou por aqui. Até Nossa, os pois é. nomes, gente, até os nomes dos trabalhos que ele tem traz uma energia. É Que isso, coisa entendeu? mais bacana E isso, olha André. como o universo escuta, é o que eu falo, a importância da gente desejar, sentir e Uhum, falar. uhum. Quando no meio de Cara e Coragem, eu estava conversando muito com o Kiko Mascarenhas, que é um grande ator, um grande artista do Amo, teatro, do cinema, amo. da TV. Ele é. Eu falei, Kiko, eu quero muito fazer uma peça, eu quero muito poder fazer uma peça com você, e a gente conversando e falando de peça. Eu falei, cara, eu quero muito fazer uma. E eu com isso na cabeça, eu quero muito fazer, eu quero muito fazer, eu quero muito fazer. Do nada, surgiu a oportunidade de fazer O Amor Passou Por Aqui. Na hora eu falei, nossa, deixa eu ler essa peça. O amor passou por aqui. Interessante o título, né? Deixa eu entender, para saber se não é uma história bobinha de amor. Já. Uhum. Deixa eu entender. Eu li. Eu falei, gente, que peça boa, mano. Uma peça que dá para fazer um filme, que dá para fazer uma série. O filme, nem só um filme, dá para fazer um filme com continuação, com um antes, com depois. Uhum. É rico de uma forma que realmente vocês precisam ver. É a minha volta aos palcos, o que é maravilhoso, porque eu fiquei muito tempo também longe dos palcos. Eu só fiz duas peças profissionais, porque eu nunca tive também oportunidade, nem muito tempo para poder fazer. Então, uma coisa que eu desejei lá atrás está se concretizando. Eu estou ensaiando de segunda a sexta, porque a gente estreia agora já, em julho, dia 5 de julho. Então, no Teatro UOL, no Shopping Genópolis. Então, a gente está na correria para poder. Eu quero estar lá, avisa o pessoal aí que eu quero Por estar. favor, pode deixar que eu vou botar na lista. Perfeito. Eu Então, e o Giovanni para fotografar tudo, podemos? pode manda os nomes que eu mando lá mando lá na produtora da peça. Mando E aí sim. eu comecei a ler e vi quão rico que é, e a gente está correndo para poder ensaiar, porque a gente tem 2 semanas de ensaio, porque a gente já estreia na semana que vem. Então, no domingo eu já vou estar indo para São Paulo para poder fazer uns passadões gerais lá. A gente só tem segunda e terça para passar para ensaiar no teatro, e quarta a gente já estreia, então vai ser toda quarta e quinta de julho até agosto. E é uma história linda, uma história que fala principalmente, óbvio, como diz o nome, sobre amor, mas como os encontros e os desencontros da vida fazem a gente fazer escolhas de repente por não estar focado, equivocadas ou certas, ou quando a gente deixa que o meio externo fale muito mais do que o nosso eu interior.
Então, como é que a gente lida com o meio externo? Porque não adianta também eu falar, então eu vou ser só eu. Não, não adianta, porque a gente tem o meio externo e a gente tem que aprender a Uhum. lidar com esse meio externo. Mas como as Uhum. nossas escolhas e as nossas decisões vão surtir efeito em meio a esse meio externo? Como que a gente consegue fazer as escolhas, mesmo sabendo que muitas vezes a gente sofre pressão de fulano e de ciclano e de pessoas, e como é que a gente faz isso? E tem frases magníficas que o meu personagem, o Thiago, ele fala exatamente sobre isso, sobre o cardume, sobre o fluxo, sobre como as pessoas seguem como se fosse uma boiada e como é que a gente faz para poder ser diferente, mesmo também entendendo esse meio. Enfim, é incrível, realmente é uma peça linda, 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 linda. Não estou falando porque eu estou fazendo, mas é porque realmente é linda. A gente está cada vez mais enfeitando e deixando ela mais brilhosa ainda, trazendo cada vez mais humanidade para a peça, porque essa peça já tava sendo feita aqui no Rio, com outros atores. Então, quando eu entrei no projeto, eu comecei a querer trazer mais humanidade, porque eu não quero que as pessoas vejam a peça de uma forma distante. Eu quero que elas vejam que o Tiago e a Sofia são personagens que são verídicos, que podia ser qualquer um que está ali sentado vendo, poderia ser você lá. Ou talvez foi você em algum momento passando por aquilo lá. Então, eu quero que as pessoas se identifiquem com aquilo. Vão ter momentos de fantasia, porque a peça também passa um pouco nessa coisa em como o amor também é fantasioso e é mágico e é surpreendente, mas vão ter momentos muito duros e muito certeiros e muito objetivos para o público entender o que acontece, o que deixa de acontecer. Então, o Amor Passou Por Aqui, a gente estreia agora, julho e agosto, quarta e quinta, Shopping Genópolis, Teatro Wall. Eu realmente espero todo mundo. Por E eu favor, vou manda o deixar nome. o serviço aqui para vocês aqui embaixo. Eu não vou perder. Vou par, com Não, por certeza. favor, por favor. André, meu querido, você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto eu te desejo sucesso, o quanto eu te admiro por essa pessoa assim, doce, incrível. Admiro mesmo a sua família, acho muito lindo essa relação bacana de vocês. Admiro a sua noiva, esse encontro bacana proporcionado por Deus, com certeza. E, cara, você é genial, é um menino espetacular, bom, de coração. Que Deus te conserve assim. Até eu me emocionei. Até, Queria te abraçar agora, porra, que droga. até eu me emocionei, porque realmente é tudo verdade. Você Obrigado. é um rapaz, um cara genial, um ser Obrigado. humano incrível. Que honra minha poder ter te Honra entrevistado. minha. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela insistência, por não desistir. Eu falei que ia sair. Era só uma questão de tempo. Obrigado pelo carinho, de verdade, pelas palavras, por tudo. Espero de verdade você e quem você quiser lá na estreia. Por favor, me manda o nome que eu já vou anotar e mandar para a produção. Meu Então, querido. até dia 5, por favor. Beijo grande no coração de Beijo, vocês querido. dois, desse casal Tá lindo bom. aí. Lari vai chegar já já, que ela estava lá gravando, terminando de gravar o filme, chegando aqui eu falo do seu beijo para ela. Tá bom, querido. Beijo, querido. Grande Beijo. abraço. Beijão. Outro. Obrigada, Jé. Muito Beijo, meu obrigada. amor.